Naquela escola de música de férias particular e independente onde me matriculei na academia de treinamento vocal, minha turma tinha um dos piores professores de todos os tempos. O nome dela era Juliana. Ela levava tudo muito a sério e punia os alunos por qualquer coisa que considerasse errada. Quando aprendemos uma nova música, ela ficava impaciente conosco. Qualquer pequeno erro na melodia ou uma voz ausente durante o canto resultava em uma enxurrada de insultos e palavrões. Todos nós detestamos Juliana e decidimos fazer algo terrível com ela. Seu comportamento inadequado não se limitava apenas aos cantores, pois, como ela também tinha alguma experiência em tocar instrumentos, os músicos também eram alvos dela. Sempre que tocavam algo errado, ela os criticava de forma agressiva, soltando todo tipo de palavrões e até inventando alguns. Percebendo que todos estavam insatisfeitos com sua atitude imprópria, em vez de lidarmos individualmente com ela, o que poderia não ter um impacto significativo no final das contas, decidimos realizar um ato coletivo de humilhação. E o lugar escolhido foi o palco, durante nosso último dia na escola de música, quando todas as turmas se apresentaram para uma grande plateia. Juliana era uma ex-aluna da escola de música. Ela era tão talentosa que a readmitiram como instrutora. Na época desta história, ela estava em seus 20 e poucos anos, enquanto a maioria de nós era composta por adolescentes infelizes que ainda não conheciam a verdadeira personalidade da bruxa que frequentava nossas aulas. Juliana era uma daquelas pessoas que você admirava à distância por sua habilidade, mas quando a conhecia de perto, desejaria que sua mãe tivesse tido um aborto espontâneo enquanto estava grávida dela. Ela era extremamente orgulhosa e egocêntrica, e mesmo quando se tratava de escolher uma música para apresentar, ela decidia por conta própria qual seria e que ela faria o solo, porque, segundo ela, apenas ela sabia executar os riffs e as notas corretamente. Cada um de nós na grande pegadinha tinha uma razão pessoal para querer nos vingar dela. Em primeiro lugar, eu indiscutivelmente tinha uma voz melhor do que a dela. Como era sua responsabilidade nos treinar para dominar os riffs e as execuções, ela não tinha embasamento para dizer que éramos tão ruins. Durante uma sessão de prática, enquanto ela fazia seu solo, decidi interrompê-la com uma pergunta: por que você está fazendo o solo? Nenhum outro instrutor em qualquer classe está se juntando aos alunos para se apresentar no último dia? Ela cruzou os braços e olhou diretamente nos meus olhos. Ela mencionou algo sobre ser misericordiosa e que não nos deixaria apenas fazer papel de bobo no palco. Recusei-me a me sentar quando ela terminou de falar comigo. Mas se você é uma boa instrutora, deveria ser capaz de nos ensinar a fazer o que você faz, certo? Minhas palavras ecoaram pela sala. Vi o rosto de Juliana se contorcer até que não houvesse uma parte de sua pele que não estivesse tensa e enrugada. Bem, se todos vocês sabem o que fazer, por que eu não me sento e aprendo com vocês? Ela disse. Então, ela realmente se sentou e me chamou à frente para ensiná-la. Comecei tentando mudar a música que iríamos cantar, substituindo Flashligas por uma faixa mais adequada ao alcance vocal da maioria. Juliana me interrompeu naquele momento e começou a fazer perguntas. Ela argumentava que, se eu fosse um instrutor melhor, deveria conhecer todos os termos usados na música. Mas eu não conhecia. Eram palavras em italiano que eu nunca tinha ouvido antes. Ela pegou um livro de música e me disse para ler a partitura lá. Mas também não sabia fazer isso. Estávamos em uma aula de treinamento vocal, não de leitura musical. Havia outra sala na escola onde eu poderia ter aprendido a ler música se quisesse. No entanto, Juliana não se importou. Ela me lançou os xingamentos mais nojentos que ela conseguia se lembrar. Eu ainda estava em frente à classe quando ela me chamou de idiota, inútil e ingrata, dizendo que eu deveria ter ficado em casa em vez de desperdiçar o dinheiro dos meus pais. Segurar o microfone não se trata de ter a voz mais doce, comentou ela. É sobre ter uma voz convincente. Ela olhou para mim e disse que, não importasse o que eu fizesse, minha voz nunca seria tão poderosa quanto a dela. Ela continuou dizendo que, se eu quisesse liderar os cantores, eu deveria abrir minha própria escola de música e atrair alunos tão estúpidos quanto eu. Ela me pediu para considerar-me sortudo por ela não ter me expulsado da aula, o que ela não tinha o direito de fazer em primeiro lugar. Lentamente, voltei para o meu lugar, sentindo os olhares de todos sobre mim, como lasers quentes em minha pele. No corredor silencioso, pude ouvir comentários paralelos sendo sussurrados entre as pessoas. Sinto muito, ela não merecia isso. A Juliana é uma selvagem, eu teria chorado no lugar dela. Sentei-me e abaixei os olhos. As cadeiras estavam ainda desordenadas, os olhos se voltavam para mim, prontos para captar qualquer lágrima que pudesse escapar dos meus olhos. Algumas pessoas sussurraram desculpas e me enviaram notas escritas, que não pude ler porque meus olhos estavam marejados. Levantei-me da minha cadeira e corri para a porta com a minha bolsa. A porta se fechou atrás de mim, e eu sabia que seria a última vez que precisaria fechar aquelas portas atrás de mim. Nos 2 treinos seguintes, não compareci até que 2 pessoas da escola de música viessem até minha casa para me verificar. Eles eram as únicas razões pelas quais eu voltei para aquela escola, e tínhamos um plano simples.
Essas duas pessoas, Steikan Ri, um rapaz e uma moça, estavam cansados de Juliana há muito tempo. Eles ainda compareciam às aulas, mas tinham um objetivo final em mente, um plano para dar o troco nela. Foi simples. Se eles simplesmente tivessem ido embora, não teriam a chance de se vingar. Mas eles escolheram ficar, e ao fazê-lo, começaram a atrair mais pessoas para o seu lado. Pessoas que estavam irritadas, envergonhadas, insatisfeitas e furiosas com Juliana por várias razões foram abordadas, especialmente logo após o incidente. Apresentaram-lhes o plano de vingança e deixaram a decisão nas mãos de cada indivíduo em voltar para a escola e participar da apresentação ou acovardar-se e deixar o karma fazer o seu trabalho. Eu, obviamente, escolhi participar do plano de vingança. Começamos a chamá-lo de RP para que ninguém reconhecesse seu significado quando sussurrássemos sobre isso. No entanto, nosso objetivo era humilhar apenas Juliana naquele dia, então tínhamos que fazer com que todos os outros alunos também participassem do plano de vingança para que todos pudessem aprender a nova música que havíamos escolhido antes do dia da apresentação. Fiquei surpreso ao descobrir que exatamente metade da turma já estava no plano. Eu estava encarregado de recrutar a segunda metade. Foi ótimo. Agora, estávamos procurando o próximo membro que Juliana havia xingado ou falado rudemente. Ela se colocava em um pedestal alto, mas não sabia que, mais cedo ou mais tarde, cairia de cara no chão. A próxima coisa que nós, aspirantes a RP, fizemos foi evitar qualquer agitação na escola. Seria errado insinuar insultos ou criar problemas. Mas Juliana era uma pessoa insensível. Não importa o quão boa uma pessoa fosse, ela nunca a colocaria em seus bons livros. Ela queria pessoas que a amassem e a elogiassem, mesmo quando não havia motivo para elogiá-la. Seu próximo alvo foi um menino chamado Eugênio, que trouxe seu próprio teclado para a prática. Embora fosse uma aula de treinamento vocal e os instrumentos fossem fornecidos pela escola, Juliana o ridicularizou quando ele chegou atrasado. Ela o chamou de pouco confiável e disse que ele nunca seria capaz de fazer nada que valesse a pena em sua vida. Depois de insultar Eugênio e afirmar que ele era a pior pessoa para se ter em uma equipe, ela cancelou a participação dos instrumentistas e decidiu fazer a apresentação a capela, pois ela achava que seu tom perfeito era o suficiente. Isso nos levou a ter mais horas de prática, aprendendo músicas que não estávamos acostumados e aquela que planejávamos cantar. Nossas travessuras não passaram despercebidas. Outros membros da turma de Juliana ouviram sobre o que estávamos planejando fazer, e eles escolheram individualmente se juntar às aulas extras que organizamos. Mais e mais pessoas aderiram ao nosso plano de vingança, cerca de 2/3 da turma. As outras crianças não se importaram em não comparecer à apresentação final. Escolhemos a música Bad Blood para nossa apresentação, já que ela se encaixava perfeitamente em nossa situação. Nos preparamos muito para essa vingança, o que nos deixou exaustos, a ponto de não conseguirmos nem assistir às aulas de Juliana. No dia da apresentação, todos nós nos vestimos adequadamente, mas pedimos às pessoas para usar roupas brancas por baixo. Juliana nos deu suas últimas opiniões antes de subirmos ao palco, mas ficou surpresa ao ver alguns dos cantores que ela havia removido do grupo. Sua arrogância fez com que outras pessoas abandonassem sua classe ou até mesmo desistissem da música e do canto. No entanto, elas estavam lá naquele dia para ensinar uma lição a Juliana. Elas não estavam vestidas como nós, mas se juntaram a nós nos bastidores, o que confundiu Juliana. De qualquer forma, ela ignorou e continuou dirigindo a multidão. Enquanto assistíamos à orquestra, aos violonistas, ao coral, ao grupo original de a capela e aos demais que se apresentaram antes de nós, senti uma tensão incrível. Acima de tudo, eu estava animado por finalmente ver Juliana receber o que merecia. Quando nossa classe foi anunciada, seu queixo caiu ao ver os instrumentistas subindo ao palco. Os olhos de Juliana se abriram ainda mais quando emergimos dos bastidores de acordo com nosso plano, ao invés de seguir as orientações de treinamento que ela nos deu para subir ao palco. Subimos com determinação, a música começou e cantamos com entusiasmo e energia até o momento em que Juliana estava prestes a fazer seu solo. Foi quando o baterista começou a contar e tocar suas baquetas. Esse foi o sinal para nós tirarmos nossos vestidos e revelar o branco que usávamos por baixo. Juliana girava no palco, confusa com o que estava acontecendo. Um microfone foi entregue a mim, e comecei minha parte solo descendo as escadas e apontando para Juliana, mostrando que tínhamos ressentimentos profundos. O palco inteiro se juntou e começou a confrontá-la. A música continuava progredindo, e ninguém deixava Juliana sair do palco, até que ela simplesmente correu no meio da multidão. A plateia aplaudia enquanto continuávamos. Foi uma apresentação repleta de alegria, pois amávamos o que estávamos fazendo, e tudo correu bem até o final. Juliana estava furiosa e foi falar com o diretor da escola sobre o que fizemos. Talvez não tenhamos pensado nessa parte, mas enquanto Juliana ainda discutia, Eugênio saiu da multidão e falou sobre o quanto tivemos que suportar sendo emocional e mentalmente torturados por Juliana em sua classe. Juliana alegou que não tínhamos provas, que eram apenas histórias inventadas e que éramos crianças ingratas. Mas a prova já estava evidente.
Porque a turma inteira não gostaria dela. Isso já era prova suficiente de que ela estava mentindo. Felizmente, o diretor nos ouviu e fez Juliana se desculpar com toda a sala de aula por seu comportamento rude e grosseiro. No entanto, acredito que Juliana teve sorte, pois o diretor não podia demiti-la, já que ela era talentosa na música. Então, Juliana manteve seu emprego, mas todos nós da turma nos formamos e nunca mais precisamos vê-la. Também ouvi dizer que agora havia outro professor ensinando ao lado de Juliana, então ela nunca mais ficou sozinha e não pôde atormentar as crianças como antes. Tudo o que importava para nós era que conseguimos confrontá-la por seu comportamento inadequado. Ficou bastante evidente que Juliana ficou envergonhada naquele dia e, mesmo depois, ela se tornou mais tranquila. Ouvi isso de outras pessoas que a encontraram depois daquele dia, mas para mim, estou extremamente grato por finalmente ter terminado as aulas terríveis que ela dava. História 2. Uma das decisões mais importantes que você deve tomar na vida é escolher seu parceiro. Isso é algo amplamente reconhecido. Às vezes, você acerta de primeira e encontra aquela pessoa especial, o único, com quem passa a sua vida, casado e feliz, assim como meus pais fizeram. Porém, às vezes a sorte não está ao seu lado e você precisa namorar várias pessoas, muitas das quais parecem ser a pessoa certa, mas acabam não sendo a escolha perfeita para você. No entanto, eventualmente, você encontra alguém que é simplesmente perfeito e decide ficar com essa pessoa pelo resto da sua vida, desfrutando de uma felicidade duradoura. Essa pessoa foi minha irmã. Agora, se você for como eu, a história pode ser um pouco diferente. Eu sempre tive uma série de parceiros ruins e uma incrível falta de sorte nessa área da minha vida. No entanto, mesmo com experiências negativas, às vezes você encontra alguém tão errado para você que isso muda completamente a sua perspectiva sobre relacionamentos. Esta é a história de como eu conheci essa pessoa. Não sei se tem um péssimo julgamento ou algo do tipo, mas nunca fui verdadeiramente feliz em um relacionamento. Essa insatisfação remonta ao ensino médio, quando tive minha primeira namorada, Bella. Ela era uma garota bonita por quem eu estava apaixonado há meses. Um dia, tomei coragem e fui falar com ela. Surpreendentemente, as coisas fluíram bem e começamos a sair juntos. Naquela época, eu estava além da animação. Sendo um romântico incurável, acreditava que Bella seria a pessoa com quem eu me casaria. Nada poderia dar errado. Eu estava completamente enganado. Apenas um mês depois de começarmos a namorar, testemunhei Bella beijando Craig Johnson embaixo das arquibancadas. O que poderia ser pior do que isso? Ao confrontá-la, ela terminou comigo. Sim, fui eu, a pessoa que estava sendo traída. É difícil acreditar, não é? Supliquei para que ela me aceitasse de volta, mas ela simplesmente me ignorou. Assim, segui em frente. Fiquei tão machucado que concentrei toda a minha energia nos estudos e no beisebol. Estava tão magoado que, durante o resto do ensino médio, decidi não me envolver com mais ninguém. Na verdade, tive que rejeitar algumas garotas que claramente estavam interessadas em mim. Tentei fazer isso de forma gentil, mas uma delas ficou tão abalada que alternava entre chorar e bater no meu peito quando disse que não estava atraído por ela. A verdade é que eu até sentia atração por ela, mas não queria que acontecesse comigo o que aconteceu com Bella. Quando entrei na faculdade, comecei a terapia e finalmente me dei uma chance de amar novamente. Foi então que conheci Ellen. Ela era estudante de história e tinha um grande interesse pela história africana. Tínhamos muitas coisas em comum e nos dávamos muito bem. Basicamente, passávamos todos os dias juntos. As coisas estavam indo muito bem entre nós, a ponto de Ellen até conhecer meus pais e jantar conosco uma vez. No entanto, havia um problema com Ellen. Ela parecia se envergonhar de mim. Percebi isso quando insistia em sair apenas para jantar, evitando que eu conhecesse seus amigos e familiares. No começo, não dei muita importância a isso, especialmente quando começamos a namorar. Talvez ela só não estivesse pronta para me apresentar a eles? No entanto, à medida que os dias se transformavam em meses, comecei a ficar preocupado. Sentia como se estivesse sendo excluído de uma parte significativa da vida dela. Quando tentei conversar sobre isso, ela simplesmente me disse que eu estava sendo paranoico e pediu para deixar o assunto de lado. Eu o fiz, mas logo surgiram outras questões. Certo dia, peguei o telefone dela e fiz algo que nunca tinha feito antes, vasculhei suas mensagens e registros de chamadas. Descobri que ela estava ligando para algumas pessoas em particular. O que me chamou a atenção foram os nomes com os quais essas pessoas estavam salvos em seu celular. Por que colega estava ligando tantas vezes ao dia? As mensagens que li tinham trechos faltando, como se ela estivesse constantemente apagando partes específicas. Havia mensagens que pareciam desconexas, sem contexto. Comecei a temer que ela estivesse me traindo, mas não sabia ao certo como lidar com o que tinha descoberto. Depois de ponderar sobre isso por alguns dias, finalmente a confrontei. Ela negou tudo e me fez sentir como se estivesse ficando louco por sequer pensar que ela poderia me trair.
Queria acreditar nela, então decidi aceitar sua versão dos fatos. Agi como se não a visse fazendo ligações secretas ou como se não estivesse muito ocupada para me ver durante dias. Continuei fingindo até não conseguir mais. Um dia, acabei seguindo Ellen até o local onde ela estava se encontrando com um dos caras que eu suspeitava estar envolvida, e confrontei os dois. Surpreendentemente, o outro cara não tinha ideia do que estava acontecendo e acabou ficando tão irritado que nos expulsou de sua casa, e ainda me deu um soco no rosto por invasão de propriedade. Depois do que aconteceu com Ellen, jurei para mim mesmo que evitaria qualquer envolvimento com mulheres. Eu achei que Ellen seria a minha cura, mas ela acabou sendo apenas mais uma fonte de dor em minha vida. Não queria me machucar daquela maneira novamente. Meu terapeuta foi extremamente paciente comigo, mas naquele momento, eu tinha certeza de que nunca mais tentaria me envolver romanticamente com alguém. Depois de me acalmar um pouco, decidi investigar por conta própria antes de confrontar Mai. Não queria acusá-la sem ter provas concretas. Comecei a pesquisar nas redes sociais e descobri que Mai tinha várias fotos com o tal homem, Brian, em diversos eventos e viagens. Fiquei desolado ao ver as evidências, mas decidi manter a cabeça fria e confrontá-la diretamente. Quando Mai voltou para casa, estava agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Era doloroso manter a fachada, mas eu precisava ter certeza antes de confrontá-la. Naquela noite, esperei até que ela estivesse dormindo e, secretamente, peguei seu celular para investigar ainda mais. Revirei todas as mensagens e chamadas, e lá estavam as evidências claras de traição. Mai estava trocando mensagens íntimas com Brian, planejando encontros e compartilhando segredos que ela nunca compartilhava comigo. A dor que senti naquele momento foi avassaladora. Meu coração estava partido. Como alguém em quem eu confiava tanto poderia me trair assim? Eu tinha planejado um futuro com ela, construído sonhos e compartilhado minha vida. Agora, tudo estava desmoronando ao meu redor. Decidi confrontar Mai no dia seguinte. Acordei com ela ao meu lado, respirando profundamente, sem saber que eu sabia a verdade. Reuni coragem e expus todas as evidências que tinha encontrado. Ela tentou negar no começo, mas diante das provas concretas, não havia mais espaço para mentiras. Mai finalmente admitiu a traição e pediu desculpas, mas suas palavras já não tinham significado para mim. Em meio à tristeza e à decepção, decidi que era hora de seguir em frente e me curar. Terminei meu relacionamento com Mai e ela saiu da minha vida. Foi um processo doloroso, mas percebi que merecia alguém que me respeitasse e valorizasse de verdade. Depois dessa experiência, decidi dar um tempo para mim mesmo. Foquei em meu trabalho, hobbies e amigos. A solidão que temia antes se transformou em um período de autodescoberta e crescimento pessoal. Aprendi a amar a minha própria companhia e a valorizar minha felicidade acima de qualquer relacionamento. A vida seguiu em frente, e aos poucos, abri meu coração novamente para o amor. Dessa vez, decidi ser mais cauteloso e procurar por alguém que compartilhasse dos mesmos valores e respeito que eu buscava. Encontrei alguém especial, alguém que me valoriza e me faz feliz, e juntos construímos um relacionamento saudável e duradouro. A história do meu passado pode ter sido repleta de desafios e decepções, mas também me ensinou lições valiosas. Aprendi a importância de confiar em mim mesmo, de valorizar minha própria felicidade e de nunca ignorar os sinais vermelhos em um relacionamento. Embora tenha sido difícil, o caminho levou-me a um lugar onde finalmente encontrei a verdadeira felicidade ao lado de alguém que merece o meu amor. Despertei meu instinto de detetive e comecei a rastreá-la pelo telefone. O Snapchat tornou-se uma ferramenta especialmente útil para isso. Eu ligava quando ela estava em lugares desconhecidos para mim. Às vezes, ela dizia a verdade, outras vezes mentia. Eu prestava atenção aos lugares em que ela mentia. Um local em particular chamou minha atenção, um complexo de apartamentos. Com receio de levar outro golpe, mantive distância dele. Eu não sabia como reagir a essa nova informação sobre Mai, então mais uma vez fingi que não sabia o que estava acontecendo. Afinal, eu era o homem com quem ela ia se casar, certo? Nesse ponto, eu estava exausto. Não podia me dar ao luxo de recomeçar tudo. Eu decidi apenas segui-la e ver para onde ela ia. Era estúpido, eu sei, mas minha mente não conseguia processar de outra forma. No dia do nosso casamento, eu estava cauteloso. Minha irmã conversou comigo várias vezes expressando suas preocupações sobre a fidelidade de Mai, mas eu ignorei. No entanto, agora, diante do conhecimento de que poderia estar me casando com uma traidora, comecei a entrar em pânico um pouco. Mesmo assim, decidi seguir em frente. No entanto, a vida tinha outros planos para mim. Quando as testemunhas foram chamadas para depor se havia algum motivo para cancelar o casamento, um homem alto, barbudo e careca levantou-se, apontou para Mai e disse: "Essa é a minha namorada." Nesse momento, todo o estresse, dor e ansiedade que eu havia acumulado simplesmente explodiram de uma vez. Caí de joelhos e chorei. Mas nem todas as lágrimas eram de tristeza. De certa forma, eu me senti aliviado.
Eu estava com medo de acabar sozinho se terminasse com Mai, mas a verdadeira tragédia teria sido me casar com ela. Aquele homem realmente me salvou de uma vida inteira de dor de cabeça. Nas semanas após o cancelamento do casamento, senti-me infeliz. Como eu poderia ter sido tão azarado a ponto de me envolver apenas com pessoas infiéis? Cheguei ao ponto de estar quase conformado em me casar com uma pessoa assim. Seria eu o problema? Havia algo errado comigo? Eu estava cansado e desesperado. Cheguei a considerar fazer algo impensável. No entanto, com o apoio dos meus pais e da minha irmã, além de terapia e medicação, consegui sair daquele lugar sombrio. Minha dor se transformou em raiva. Estava furioso por permitir que me usassem repetidamente. Eu precisava dar o troco. Mai não poderia sair impune dessa forma. Assim, comecei a planejar minha vingança. Meu plano era simples: incriminá-la. Pedi a uma amiga para levar o cachorro até o escritório dela e forneci instruções sobre como acessar e roubar ketamina do armário de armazenamento. Depois que eles a roubaram, liguei para a polícia, fornecendo uma dica anônima sobre um veterinário que vendia ketamina ilegalmente. Eles agiram rapidamente. Logo ela estava sob investigação policial e acabou sendo presa. Não havia muitas provas contra ela, exceto o fato de que faltava uma grande quantidade de ketamina, que ela não poderia justificar. Eventualmente, ela concordou em um acordo judicial. Ela não foi para a prisão, mas perdeu sua licença, o que para mim foi o suficiente. A melhor parte é que ela nunca suspeitou de mim. De certa forma, senti algum tipo de encerramento pelo que fiz. Não tenho absolutamente nenhum arrependimento. Desde Mai, não me envolvi romanticamente com ninguém e não tenho planos de fazê-lo. É triste, mas é como as coisas são. Vou permanecer solteiro, e isso está perfeitamente bem. Agradeço por ter acompanhado essa história até o fim. Se você gostou, deixe seu like no canal. Seria incrível. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para saber quando lançamos novos vídeos. Tenha um bom dia e até a próxima.